O colega de quarto. Vitor era um jovem estudante que tinha finalmente conseguido alugar um apartamento perto da faculdade. O problema é que o apartamento era grande e o aluguel era caro. Vitor então decide procurar um colega de quarto para dividir o aluguel. Ele anuncia na internet e após alguns minutos dezenas de interessados respondem o anúncio. Depois de algum tempo analisando os interessados, um chama a atenção de Vitor. Um homem chamado Marcos responde o anúncio dizendo que precisava urgentemente de um lugar para alugar e que o apartamento alugado por Vitor era perto do hospital onde a irmã de Marcos estava internada fazendo tratamento para um câncer. Então ficaria mais fácil para ele visitar a irmã. Tocado pela história de Marcos, Vitor marca uma entrevista no apartamento para Marcos conhecer o local e combinarem as regras e termos para dividirem o apartamento. No dia combinado, os dois se encontram no apartamento e depois de conversar entram em acordo. Passados alguns dias, Vitor percebe que Marcos não era o cara simpático e amigável que ele conheceu no primeiro dia, mas sim uma pessoa introvertida e misteriosa. Um dia, Vitor pergunta sobre como estava a irmã de Marcos e ele responde: "Quem?" Vitor estranha a resposta, mas pergunta novamente: "Como está sua irmã?" Marcos então responde: "Ah, sim, minha irmã já tá melhorando. Foi liberada para ficar em casa." Vitor acha aquilo meio suspeito, pois o motivo de aceitar Marcos como colega de quarto era ele ficar perto da irmã doente, mas deixou pra lá. Uma noite, Vitor acorda com o barulho na porta de seu quarto e pergunta: "Marcos?" O barulho para e Vitor escuta o som de passos de alguém saindo de perto da porta. De manhã, Vitor questiona Marcos e ele nega ter mexido na porta e diz que Vitor talvez apenas teve um pesadelo. Sem querer pressionar Marcos, ele não continua a conversa, mas sente um desconforto por ele não admitir o ocorrido. Cada dia que passa, Marcos se torna mais estranho e recluso, saindo de casa tarde da noite e voltando antes do amanhecer, passando quase o dia inteiro dentro do quarto. Vitor não se importava com o comportamento antissocial e recluso de Marcos, desde que ele continuasse pagando seu aluguel e não causasse nenhum problema para Vitor. Mas isso muda uma noite em que Vitor acorda ao escutar um barulho em seu quarto e olha para a porta e ele vê que estava aberta. Confuso e assustado, ele olha ao redor e vê Marcos no canto do quarto o encarando. Assustado, Vitor se levanta e sai correndo. Marcos vai atrás dele e explica que estava apenas vendo Vitor dormir e que não queria assustar ele. Vitor, bravo, grita com Marcos, manda ele sumir dali. Marcos diz que também paga para morar lá. Vitor então decide chamar a polícia. Marcos avança na direção de Vitor para impedir que ele fizesse a chamada e agarra Vitor pelo pescoço, o estrangulando. No desespero, Vitor pega a primeira coisa que sua mão alcança e bate com toda a força na cabeça de Marcos, que cai no chão. Mas rapidamente se levanta e corre em direção à porta, fugindo do apartamento enquanto jurava que se vingaria de Vitor. Vitor liga para a polícia, que avisa que já estava a caminho, pois os vizinhos já haviam chamado a polícia por causa dos barulhos que vinham da briga no apartamento. Quando os policiais chegam, Vitor conta o que aconteceu e os policiais decidem checar o quarto de Marcos para ver se encontrava algum documento ou algo que facilitaria encontrar Marcos. Quando os policiais entram no quarto de Marcos, são surpreendidos por uma cena aterrorizante.
Fotos de pessoas mutiladas nas paredes, roupas sujas de sangue dentro de um saco de lixo e uma caixinha cheia de joias, relógios, chaveiros e várias coisas aleatórias que pareciam ser de mulheres e homens que os policiais suspeitaram ser de possíveis vítimas de Marcos. A polícia pede apoio de investigadores que descobrem que o nome que Marcos usava na verdade era de um homem que havia morrido alguns meses atrás e a polícia estava investigando o caso, sem sucesso até então. Chocado com toda a situação, Vitor percebe que estava o tempo todo morando com um assassino e que provavelmente seria sua próxima vítima. A polícia avisa que já estavam atrás do colega de quarto assassino e que Vitor teria que dormir em outro lugar para que investigasse o apartamento com mais cuidado. Passados alguns dias, Vitor é avisado que poderia voltar ao apartamento e que possivelmente o assassino não voltaria lá, pois provavelmente estava em fuga, já que ele sabia que seu segredo havia sido revelado. Vitor volta para o apartamento e nos próximos dias nada demais acontece. Uma noite após voltar da faculdade, Vitor vai para seu quarto e assim que senta na cama, recebe uma chamada de vídeo de um amigo. E enquanto conversavam, Vitor se levanta para mostrar algo que havia comprado em um evento para o amigo, mas seu smartphone cai de sua mão. Vitor pega o smartphone e quando olha para a tela vê seu amigo fazendo um sinal de silêncio. Sem entender, Vitor ri da cena, mas percebe que seu amigo estava sério. O amigo então pega uma folha de papel e escreve alguma coisa. O amigo mostra o que estava escrito no papel para Vitor, que fica petrificado ao ler no papel. Tem alguém embaixo da cama. Vitor começa a andar cautelosamente em direção à porta e assim que sai do quarto, vê seu colega de quarto assassino saindo debaixo da cama. Vitor corre e escuta o som do assassino correndo para fora do quarto atrás dele. Quando o assassino chega na sala, se depara com Vitor apontando uma arma para ele. Vitor não pensa duas vezes antes de disparar vários tiros no assassino que cai morto ali mesmo. O amigo de Vitor na chamada de vídeo havia ligado para a polícia enquanto tudo acontecia e a polícia rapidamente chega no local, encontrando Vitor do lado de fora do apartamento. Enquanto um policial fica conversando com Vitor, o outro entra no apartamento e percebe que o assassino estava com uma faca na mão. E ao olhar embaixo da cama, encontra uma pequena mochila com corda, fita isolante, alicate, martelo, tesoura e outros objetos que possivelmente seriam utilizados para torturar e matar Vitor. O Lobo do Mar. No início do século XVIII, uma embarcação portuguesa viajava para a Suécia para fazer comércio. No navio havia um jovem marinheiro chamado Raul, muito empolgado por estar em sua primeira viagem e disposto a provar seu valor para os outros marinheiros. Raul estava sempre à disposição para ajudar em toda oportunidade que surgia. Ao chegar na Suécia, os marinheiros começam a descarregar as mercadorias e Raul estava ajudando, até que Felipe, outro marinheiro, vem até ele e o convida para ir caçar em uma floresta perto da cidade que um nativo havia comentado com Felipe. Raul fica em dúvidas pois estava trabalhando, mas Felipe diz que tinha recebido permissão para ir caçar, para ajudar nas provisões do navio. Raul fica empolgado com a oportunidade de explorar e vai com Felipe para a floresta. Ao chegar perto da floresta, os dois encontram com um velho senhor que para os jovens e diz: se vocês entrarem nessa floresta, tomem cuidado para não ofender os espíritos que nela habitam. Um pouco assustados com o velho, mas ainda empolgados com a possibilidade de caçar, os dois entram na floresta. Depois de algum tempo rastreando e procurando algum animal, os dois marinheiros avistam um grande cervo e começam a caçá-lo. Eles ficam seguindo o cervo até ter uma melhor visão para atirar. Após
Após alguns minutos seguindo o cervo cautelosamente, ele vai em direção à clareira e a visão para o tiro fica limpa. Raul deita no chão, mira e dá um tiro certeiro na cabeça do cervo que cai morto ali mesmo. Felizes pelo sucesso, os dois correm na direção do cervo e são surpreendidos ao entrar na clareira. Perto de onde o cervo havia caído tinha um grande totem esculpido com uma imagem de alguma figura pagã desconhecida pelos jovens. Impressionados com o totem, os dois ficam encarando a escultura até que um som de cheirar o sangue é ouvido. Um rosnar alto e raivoso fica cada vez mais perto, e de trás do totem sai um lobo imenso com fúria em seus olhos e os dentes à mostra. Felipe se levanta rapidamente e, sem pensar duas vezes, foge do local, deixando Raul no chão petrificado de medo daquela criatura aterrorizante. O lobo corre para cima de Raul e o morde em seu ombro, mas surpreendentemente a mordida é rápida. O lobo então olha para Raul aterrorizado de medo e morrendo de dor. Solta um uivo horripilante e, enquanto encarava Raul, recua até desaparecer na floresta. Raul, ainda apavorado, se levanta e foge da floresta o mais rápido possível, com medo do lobo voltar. Assim que Raul sai da floresta, ele encontra com Felipe, que após pedir perdão várias vezes, ajuda Raul a voltar para o navio. Quando chegam no navio, Raul desmaia e, após ser examinado, fica em repouso com muita febre e se contorcendo de dor. O médico do navio fica cuidando de Raul enquanto o navio sai da Suécia voltando para Portugal. Felipe, preocupado com o amigo e ainda se sentindo culpado por tê-lo abandonado, fica andando de um lado para o outro no convés, até que um grito assustador vem de algum lugar do navio e em seguida um uivo, como de um lobo, é ouvido. Felipe corre em direção ao som e encontra os marinheiros em pânico ao descobrirem o corpo do médico dilacerado no chão. Felipe percebe que Raul não estava na cama e decide procurar o amigo. Os marinheiros sabiam da história do lobo e pensam que talvez o lobo da floresta teria seguido Raul e Felipe e de alguma maneira entrou no navio. Os marinheiros pegam suas armas e começam a caçar a criatura. Enquanto isso, Felipe procura por Raul e assim que ele sobe no convés, vê um monstro de quase 3 metros de altura, com garras longas e afiadas e um olhar cheio de fúria como o do lobo. A luz da lua cheia ilumina o monstro, que percebe a presença de Felipe e avança na sua direção. Felipe tenta correr, mas o monstro agarra pelas costas e morde sua cabeça, esmagando seu crânio com uma mordida. Os marinheiros vão em direção aos sons do ataque e assim que se deparam com a criatura, disparam seus mosquetes sem nenhum efeito no monstro, que vai para cima dos marinheiros, chacinando todos no navio de forma brutal e violenta. Alguns dias se passam após a noite de terror e o navio espanhol avista o navio português à deriva no oceano. Os espanhóis decidem se aproximar para investigar a embarcação. Após subirem a bordo do navio português, os espanhóis só encontram restos mortais apodrecendo por toda parte e ficam se perguntando o que seria capaz de fazer aquilo. Apenas um sobrevivente é encontrado à beira da morte em um canto do navio. Os espanhóis perguntam a ele seu nome e ele diz que era Raul. Em seguida eles perguntam o que aconteceu e ele diz que não se lembrava de quase nada, apenas de gritos e o cheiro de sangue. Os espanhóis levam Raul às pressas para o navio deles e ficam imaginando que o navio português talvez teria sofrido um ataque pirata, enquanto outros pensavam que apenas um animal seria capaz de tamanha brutalidade. Após ser examinado pelo médico do navio, o capitão pergunta qual era o estado de saúde de Raul, e o médico diz que ele estava mal e que iria sobreviver, mas o ideal seria levá-lo para ser examinado em terra. O capitão então diz: chegaremos no porto até a próxima lua cheia.
entre a vida e a morte. Lara era uma mulher que estava sempre ocupada e correndo contra o tempo. Sua vida era acelerada, pois trabalhava em 2 empregos e à noite estudava. Um dia, ao acordar atrasada para o trabalho, Lara sai correndo de seu apartamento e, ao atravessar a rua, distraída, é atingida por um carro que virava a esquina. Lara cai ferida e inconsciente e as pessoas ao redor chamam o socorro, que chega rapidamente e leva Lara para o hospital. Lara acorda confusa, sem se lembrar muito bem do que tinha acontecido. Lembrava apenas de estar correndo e o barulho de um carro freando, mas não estava sentindo nenhuma dor e não via nenhum ferimento em seu corpo. Ela imagina que não teria sido atingida, mas talvez teria desmaiado com o susto e por isso foi levada ao hospital por precaução. Lara olha ao redor e percebe que não escuta ninguém no hospital. Nenhum som de pessoas falando ou andando, nenhum som de máquinas ou portas. Já que não estava sentindo nenhuma dor, decide sair da cama e procurar alguém que possa explicar a situação para ela e talvez liberá-la para sair do hospital e voltar para sua vida corrida. Ao sair de seu quarto, Lara vê que realmente não tinha ninguém nos corredores ou nos quartos próximos e fica cada vez mais assustada sem entender o que estaria acontecendo, até que ela escuta um som vindo de um quarto e decide ir até lá. Quando Lara chega na porta do quarto, vê uma senhora que parecia ter uns 90 anos sentada na cama. A senhora olha para ela e sorri. Lara retribui o sorriso e a senhora diz: "Oi, meu nome é Fátima." E Lara responde: "Oi, meu nome é Lara. Desculpe incomodar, mas a senhora sabe porque o hospital está vazio?" A senhora responde: "Não está vazio. Minha família e o doutor acabaram de sair daqui." Lara fica confusa, pois não viu ninguém antes de chegar no quarto, mas mesmo assim decide procurar o tal doutor. Lara continua explorando o hospital sem encontrar mais ninguém até que ela escuta um som assustador vindo de um dos quartos com as luzes apagadas. Lara vai em direção ao quarto e quanto mais perto, mais bizarros ficam os sons. Ao chegar na porta, ela acende a luz e se depara com uma criatura devorando alguém. Os sons que Lara escutava eram de carne rasgando, ossos quebrando e sangue pingando, enquanto aquela monstruosidade devorava um paciente. Lara entra em pânico, mas se controla para não chamar a atenção daquela coisa, até que o monstro para o que estava fazendo, começa a se virar e olha diretamente para Lara, que estava petrificada de medo, até que ele escuta uma voz dizer: "Corra!" Lara então foge rapidamente, correndo como nunca correu na vida. O monstro também sai correndo atrás de Lara como um touro enlouquecido, chegando cada vez mais perto de Lara, até que uma forte luz ofuscante assusta a criatura, que para de perseguir Lara e foge da luz. Lara continua correndo em direção à luz até que ela se depara com a fonte da luz. Lara vê um homem alto, mas não consegue enxergar seu rosto, que estava emitindo aquela luz intensa. O homem se curva na direção de Lara, que estava sentada no chão, sentindo uma mistura de medo e fascínio. Mas apesar de tudo, se sentia segura na presença daquele ser iluminado. E o homem diz: "Acorde, Lara. Aqui não é seguro." Lara pergunta: "O que é você?" E o homem responde: "Você ainda não precisa descobrir." A luz fica intensa e Lara fecha os olhos. Quando Lara abre os olhos novamente, ela vê que está deitada no quarto e fica aliviada ao ver uma enfermeira checando o soro. E pensa: foi só um pesadelo. Lara olha para a enfermeira e diz:
O que aconteceu? A enfermeira responde: acordou. Que bom. Você foi atingida por um carro, quebrou as 2 pernas e bateu a cabeça, mas vai ficar tudo bem. Lara fica aliviada por, apesar de tudo, ainda estar viva. Um médico entra no quarto para ver como Lara estava e a enfermeira que estava saindo para e comenta com o médico: uma pena, né, a dona Fátima? E o médico responde: sim, a família dela acabou de ir embora. Lara fica surpresa ao escutar o nome da senhora e pergunta: Dona Fátima? E o médico responde: oi, você já acordou? Que bom. Já está até conversando. Sim, Dona Fátima é uma senhora que morreu mais cedo. Uma pena, era um doce de pessoa. E Lara diz: eu conheci ela. Ela estava sentada na cama dela e conversou comigo. O médico, então, com um olhar de espanto, diz: isso não é possível. Ela morreu na hora que você chegou no quarto ainda desacordada. O Homem da Boca Torta. Catarina era uma jovem que morava na cidade grande e se sentia cada vez mais solitária, já que era solteira, escritora, por isso trabalhava em casa e não tinha colegas. Sua mãe havia morrido no parto e seu pai há 2 anos. A única família que tinha era seu cachorro Dodô. Catarina descobre que sua mãe tinha um irmão que também tinha falecido há pouco tempo. Ela nunca tinha ouvido falar do tio até no dia que recebeu uma carta contando que ela tinha herdado uma casa, já que era a única parente viva de seu tio, portanto, a única herdeira. Catarina vai até a casa que ficava em uma cidade no interior e, ao ver a casa, não pensa 2 vezes antes de se mudar. A cidade era tranquila e aconchegante, bem diferente do caos onde ela morava. Logo que se mudou, Catarina fez questão de conhecer os vizinhos e explorar a cidade. Um dia, voltando para casa após passear com Dodô, quando estava abrindo a porta, Catarina sente Dodô puxando a guia na direção da rua. Ele começa a latir de uma forma que ela nunca tinha visto. Catarina olha para trás e vê um homem caminhando e percebe que ele era o motivo do desespero de Dodô. Catarina, envergonhada pela atitude do cão, diz: para, Dodô, que vergonha. Ela olha para o homem que caminhava vagarosamente e pede desculpas pelo comportamento do cão. O homem para e vira na direção de Catarina. Ele fica encarando de uma forma intensa. Catarina fica assustada e vê que o homem tinha uma deformidade no rosto. Ela desvia o olhar com medo de constrangê-lo e diz: o senhor está bem? Mais uma vez, me desculpa. Eu não sei o que deu nele. O homem não diz nada e segue seu caminho. No outro dia, ao sair de manhã, Catarina encontra com seu vizinho saindo de casa. Eles se cumprimentam e ele diz: e aí, tá gostando daqui? Ela responde que sim. E após conversarem um pouco sobre a cidade, ela conta o que aconteceu no dia anterior. Descreve o homem desfigurado e pergunta se o vizinho conhecia. O vizinho pensa um pouco e diz: eu não conheço ninguém que se encaixe nessa descrição, mas isso me lembrou de um poema que minha avó me contava quando era pequeno. Era assim: lá vem o homem da boca torta, fique em silêncio, não encare, ignora. Se ele te ver, vai bater na sua porta. Se errar seu nome, sua língua ele corta. Você deve responder, ou em 3 dias ele volta. Lá vem o homem da boca torta. Catarina sente ansiedade ao ouvir o poema, como se tivesse escutado uma profecia maldita. Ela pensa que a primeira parte do poema já aconteceu, pois ela deu atenção ao homem da boca torta. Seu vizinho percebe que ela ficou assustada e diz: calma, é só uma lenda urbana, criada para assustar crianças que ficavam brincando na rua, para que não falassem com estranhos. Não leve a sério. Catarina dá um sorriso nervoso, se despede do vizinho e segue com sua rotina. Após um dia cheio, Catarina
lá seu jantar, assiste um filme e acaba caindo no sono. Catarina é acordada pelo som de alguém batendo na porta. Ela se levanta imaginando ser o vizinho e, ao olhar pelo olho mágico, vê uma figura sombria que evitava a luz da varanda. Catarina pergunta quem é e a pessoa responde: "Qual é o meu nome?" Catarina fica confusa, mas sua confusão se torna pavor quando ela se lembra da segunda parte do poema do Homem da Boca Torta. Vai bater na sua porta, se errar seu nome, sua língua ele corta. O homem pergunta novamente: "Qual é o meu nome?" E Catarina apenas responde: "Não sei." O homem vira e vai embora. Catarina fica desesperada, imaginando se realmente era o tal Homem da Boca Torta ou se era alguém pregando uma peça nela, talvez o vizinho. De qualquer maneira, ela não conseguiu mais dormir. E assim que amanheceu, decidiu ir atrás de alguém que conhecesse a história do tal Homem da Boca Torta. Catarina vai até a biblioteca e pergunta à bibliotecária se eles tinham algum livro ou documento sobre a lenda. A bibliotecária diz que é apenas uma lenda urbana, passada de geração em geração, e que não tinha nada sobre isso, mas que ela conhecia um pouco da história. Ela conta que um garoto nasceu com uma deformidade e por isso tinha a boca torta. Foi abandonado pelos pais e criado pela avó, que morreu quando ele ainda era criança. Ele vivia isolado, então não saía muito de casa, mas quando saía, sofria com preconceito e palavras cruéis das pessoas que apenas o chamavam de boca torta, ao ponto de ninguém o chamar mais pelo nome. Frustrado, humilhado e isolado, ele foi enlouquecendo e começou a vagar pela cidade sem rumo. A maioria das pessoas o ignorava, mas quando alguém lhe dava atenção, ele apenas perguntava qual era seu próprio nome. Até que um dia alguém respondeu: "Seu nome é Boca Torta", e deu uma gargalhada. O Homem da Boca Torta agarrou o homem que zombava dele, quebrou sua mandíbula e arrancou a língua. Ao invés de chamarem a polícia, a população fez justiça com as próprias mãos, espancando o Boca Torta até a morte. Após isso, começou a desaparecer pessoas da cidade, e alguns acreditavam que o Boca Torta se tornou um espírito vingativo, e assim nasceu a lenda. Catarina pergunta se ela sabe o nome do homem, e a bibliotecária responde que não, que ninguém sabe, já que é uma história antiga e provavelmente inventada. Catarina fica mais calma ao conversar com a bibliotecária e sente até um pouco de empatia pelo Homem da Boca Torta. Ela volta para casa e começa a trabalhar em um livro. Escrever a deixava mais calma, e aos poucos ela foi ficando menos paranoica e mais relaxada. Pouco antes da meia-noite, Catarina se preparava para dormir e escuta um som que a faz arrepiar de medo. Tinha alguém andando pela casa. Catarina pega seu telefone para pedir ajuda, mas por algum motivo não tinha sinal. Ela abre a porta do quarto com cuidado e, ao checar se o caminho estava livre, vai andando em direção à escada que ficava de frente para a porta de entrada, que estava aberta. Catarina lembra de ter trancado a porta, então, sem hesitação, ela desce as escadas o mais rápido possível e corre para fora da casa em direção ao vizinho. Chegando lá, ela espanca a porta pedindo ajuda. O vizinho abre e Catarina conta o que estava acontecendo. Ele liga para a polícia, que chega em alguns minutos, pois a cidade era pequena e pacata. Os policiais olham a casa inteira e não encontram ninguém e nenhum sinal de invasão. Catarina diz que tinha certeza que alguém tinha entrado na casa, mas não quis comentar sobre o Homem da Boca Torta para não parecer louca. Os policiais garantem que não tem perigo e que ela devia voltar para casa, e se acontecesse alguma coisa, ela podia chamá-los novamente. O vizinho também se dispõe a ajudar caso necessário. Catarina ainda estava com medo e hesitante de voltar para casa, mas acaba voltando e fica acordada novamente até o amanhecer, lembrando da última parte do poema, que era: "Você deve responder, ou em 3 dias ele volta."
Catarina novamente sai pela cidade procurando alguém que conhecesse a lenda e talvez soubesse o nome do maldito homem da boca torta. A maioria das pessoas nunca nem tinha ouvido falar da lenda, e as que tinham não sabiam nem formar o nome do homem. Catarina imagina que se sobreviver ao último dia, talvez esse pesadelo acabaria. Ela então pega seu cachorro, vai para um hotel e se tranca dentro do quarto, supondo que estaria mais segura em um lugar cheio de quartos ao redor, com várias pessoas que escutariam qualquer som de problema. A noite chega e Catarina fica cada vez mais ansiosa para que aquele dia interminável acabasse e talvez o pesadelo também. Até que ela escuta alguém batendo na porta. Catarina fica encarando a porta em choque e escuta um homem dizer: "Qual é o meu nome?" Catarina fica em silêncio e se levanta para ir ao banheiro e se trancar lá, mas assim que fica de pé, sente uma presença atrás dela. Ela pensa em se virar, mas antes disso acontecer, duas mãos agarram seu pescoço e começa a apertar com força e raiva. Catarina vai perdendo os sentidos, mas antes de morrer, ela escuta o homem dizer: "O meu nome é..." A luz da noite. Essa história aconteceu no começo dos anos 90 e até hoje o homem que a protagonizou tem mantido ela em segredo desde quando aconteceu aos seus 12 anos de idade. Depois de anos escondendo essas memórias, ele decide escrever e finalmente compartilhar sua história, e ela começa assim: "Eu morava em uma casa de 2 andares, em uma cidade do interior, com poucos habitantes. Tínhamos poucos vizinhos, mas todos se conheciam e cuidavam um do outro. Eu brincava e explorava com meus amigos até escurecer. Em um desses dias que eu estava brincando na rua com meus amigos, já estava entardecendo e mais ou menos 1 hora antes de cada um ir para sua casa, estávamos sentados em um morro, conversando e olhando o sol se pôr no horizonte, observando as luzes dos postes acendendo e as casas se iluminando. Pouco antes do sol se pôr completamente e a escuridão tomar conta, nós já estávamos indo em direção de nossas bicicletas quando escutamos um som grave vindo do céu, como se fosse um jato que tivesse quebrado a barreira do som. Na época, nós nunca tínhamos escutado qualquer som similar àquele, então viramos e vimos algo que nos deixou boquiabertos. Era como se uma estrela estivesse cruzando o céu, brilhava e espelhava as cores ao seu redor. Se não fosse pelo reflexo do pouco de luz do sol que ainda havia, seria praticamente visível. Tinha o formato de uma gota e em questão de segundos fez um voo ao redor da cidade, e assim que completou um círculo, subiu e desapareceu de nossas vistas. Eu e meus amigos ficamos lá parados como espantalhos, olhando para o céu sem acreditar no que acabamos de ver. Nós saímos daquele estado de choque quando começou a chover e olhamos uns para os outros e começamos a rir, como se tivéssemos testemunhado a coisa mais incrível da história. Então montamos em nossas bicicletas e fomos embora, atrasados e molhados. Meu pai era caminhoneiro e trabalhava muito, então geralmente eu convivia mais com minha mãe. Assim que eu cheguei em casa, minha mãe me recebeu com uma toalha e, irritada por eu ter atrasado, expliquei para ela o motivo de ter chegado mais tarde e ela até acreditou. Mas me disse que uma estrela cadente não era motivo para ficar na chuva e voltar para casa tarde. Eu tentei explicar que não era uma estrela cadente, mas ela já não estava mais interessada na história e apenas me mandou trocar de roupa. Mais tarde, ao invés de ir dormir, eu fiquei sentado na minha cama olhando para o céu pela minha janela, com a esperança de ver aquela coisa novamente. Nada aconteceu e eu acabei caindo no sono. Os dias passaram. Eu e meus amigos ficamos observando o céu após as aulas
sem nada acontecer. Então íamos para casa, perdendo aos poucos a empolgação. Um dia acordei de manhã com o som de minha mãe me chamando. Olhei para meu despertador e vi que era 3 horas da madrugada e imaginei que o relógio estava com defeito, pois olhei para minha janela e a luz do sol iluminava minha cortina. Escutei novamente minha mãe me chamando. Respondi que já estava indo. Levantei, saí do quarto e quando estava começando a descer as escadas, senti uma mão pegando no meu ombro. Tomei um susto, pois meu pai estava viajando e minha mãe estava na cozinha me chamando. Eu olhei para trás e, para minha surpresa, vi minha mãe fazendo sinal de silêncio com o dedo. E então ela sussurrou: "Fica quieto." Eu também escutei. Meu coração disparou ao imaginar que tinha um invasor dentro de nossa casa. Mas como que, seja lá quem for, soava exatamente como minha mãe. Minha mãe passou na minha frente e foi descendo as escadas comigo segurando sua blusa. Quando chegamos no primeiro andar, ela agarrou um guarda-chuva que ficava ao lado da porta e foi em direção à cozinha. Quando chegamos na porta, minha mãe deu um passo para trás e soltou um grito que me lembro como se estivesse escutando agora. Eu me inclinei para o lado e olhei para onde ela estava olhando e vi aquilo. Tinha um corpo similar ao de um ser humano, mas com certeza não era humano. Era pálido, quase cinza, com uns 2 metros de altura, uma cabeça grande e oval. As pernas e os braços eram longos e magros, com dedos compridos. Os olhos eram negros como um céu sem estrelas e não parecia ter boca. Quando minha mãe deu mais um passo para trás e foi se virando para me agarrar, um clarão tomou conta do ambiente e na hora ficamos cegos e surdos. Aos poucos o efeito daquela luz passou e olhamos ao redor percebendo que realmente ainda estava de noite. Eu e minha mãe fomos até a janela e vimos o mesmo objeto que eu vi naquele morro algumas noites atrás, desaparecendo novamente em direção ao céu. Quando meu pai voltou de viagem, a primeira coisa que minha mãe fez foi convencer ele de que tínhamos que nos mudar para a capital. E um mês depois, foi o que fizemos. Minha mãe me mandou não contar para ninguém o que aconteceu. E eu respeitei o desejo dela até o dia em que ela morreu. E por isso estou escrevendo essa história para tentar tirar um pouco do peso desse segredo que guardei por anos. E vocês devem estar se perguntando por que eles escolheram aquela cidade, por que o alienígena não os levou, por que contar agora? Bem, eu não sei. E francamente, sempre tive medo de descobrir. Mas o que eu quero é que vocês saibam que não estamos sozinhos. E o próximo a ser visitado por eles pode ser você. A história do Sol Negro. Essa história foi contada a mim pelo meu pai, que escutou do meu avô, e aconteceu com meu bisavô por volta de 1920, quando ele ainda morava em Portugal, antes de vir para o Brasil. Meu bisavô tinha uns 25 anos de idade e foi um dos poucos sobreviventes de um evento que ele chamou de apocalíptico. Ele morava em um pequeno vilarejo isolado com cerca de 500 habitantes. Ele era casado e tinha 2 filhos. Na época, estava doente com uma forte febre, resultado de uma perna quebrada e infeccionada, por isso estava de cama. Tudo começou de madrugada. Meu bisavô estava deitado em sua cama enquanto sua esposa cuidava dele com panos molhados, tentando diminuir a febre. Ela olhou para o relógio e percebeu algo estranho. Já estava dando 6 horas e nada do sol nascer. Todos os animais estavam quietos, nada de galo e pássaros cantando ou cães latindo. Eles imaginaram que podia ser culpa de um eclipse, mas aquilo durou por horas e o dia passou sem o sol nascer. No outro dia, os habitantes da cidade começaram a entrar em pânico por não entender o que estava acontecendo.
Alguns correram para a igreja, pensando ser o fim dos tempos, e lá ficaram em oração. Mas grande parte estava reunida no centro da cidade debatendo o que estava acontecendo e o que deveriam fazer. A febre do meu bisavô havia baixado, mas ele continuava acamado por causa da perna quebrada. Sua esposa tinha saído com os filhos para buscar remédios e ver se alguém tinha respostas. Já estava dando meio-dia e nada de sol. A cidade continuava um breu e o medo da população só aumentava. Meu bisavô estava preocupado pela demora de sua esposa. Ele se levanta com muita dificuldade e chega na janela puxando a cortina para o lado, com a esperança de ver a esposa voltando. Mas tudo que ele vê é escuridão e luzes de velas e lamparinas em movimento na distância, até que ele começa a escutar um som infernal. Gritos começaram a surgir de várias direções da cidade. Ele vê uma luz chegando perto da casa. Começa a distinguir a silhueta de sua esposa e seus filhos, mas eles param no meio do caminho e ele percebe que estavam olhando para cima. Instintivamente ele também olha e vê o sol, mas não era o nosso sol, era um sol negro. Ele descreveu como um globo totalmente preto, emitindo um tipo de luz negra. Os raios daquele sol pareciam tentáculos que se moviam de forma lenta, serpenteando para fora do globo negro. Ele ficou olhando aquela coisa e de repente o som de um trovão estremeceu toda a região. O fogo das velas e lamparinas começaram a ficar fracos até apagar, como se toda a luz estivesse sendo consumida pelo sol negro. Foi quando tudo ficou em uma escuridão abismal que uma fenda se abriu bem no meio do globo e um brilho rubro surgiu na fenda, iluminando todo o vilarejo com uma luz escarlate. A fenda foi se abrindo até ficar em um formato de um olho com um risco negro no centro, que dilatou rapidamente e começou a se mover de forma frenética em várias direções. Foi então que sua esposa deu um grito horrível e ele olhou em sua direção, vendo que um dos garotos estava no chão. Ela pega o garoto no colo e começa a correr na direção da casa até que o outro garoto também cai. E ela volta para ajudá-lo. Quando chega no filho, ela cai de joelhos e começa a se debater, até que seu corpo explode em uma nuvem de sangue. O mesmo acontece com os dois garotos. Meu bisavô olhava aquilo totalmente descrente daquele pesadelo. Sobrecarregado pelo estresse, ele desmaiou. Horas depois ele acorda com a luz do sol em seu rosto. Se levanta o mais rápido que podia para ver se tudo aquilo foi apenas um pesadelo ou se foi real. Infelizmente, ao chegar na janela, ele vê grandes poças de sangue onde estava sua família. Ele pega uma muleta e com muita dificuldade sai de casa, passando por aquela cena aterrorizante, indo em direção à cidade. Depois de um tempo chegou no centro e viu que tudo estava coberto de sangue. E sabendo o que aconteceu com sua família, imaginou que o mesmo aconteceu em uma grande escala com o resto da população. Ele viu pessoas perambulando como almas penadas pelo centro e um grupo na porta da igreja, lamentando e chorando desolados. Ele vai até o grupo e aos prantos pergunta o que aconteceu. Alguns olharam para ele com o mesmo olhar de dúvida e medo que ele tinha. Um senhor chegou perto dele e disse que não sabia o que tinha acontecido, só que quem estava dentro de casa, da igreja ou de algum outro lugar parecia ter sobrevivido. Todos que estavam do lado de fora morreram. Meu bisavô e vários outros do vilarejo foram embora morar em outros lugares. E o vilarejo virou uma lembrança de um pesadelo que virou um mistério para quem era de fora. Todos contavam que o vilarejo havia sido dizimado por uma doença misteriosa e com medo de serem vítimas da mesma doença foram embora. Inventaram essa história
para não serem internados em manicômios ou virar motivo de zombaria. Meu bisavô veio para o Brasil e começou uma nova família e fez questão de contar sua história. Ele poderia ter mantido o segredo e deixar a história morrer com ele, mas eu acho que ele queria que soubéssemos que existem coisas lá fora, além da nossa compreensão. Um acordo maldito. João era um jovem esforçado e estudioso que tinha acabado de entrar para a faculdade e por isso era o orgulho de seus pais, que eram humildes e viviam no interior de uma cidadezinha, cuidando de uma pequena fazenda. Fizeram questão de que João tivesse uma vida diferente da deles, pois não tiveram oportunidades de estudar e trabalhavam desde criança. A faculdade onde João estudava ficava na capital, longe de sua cidade natal, e por isso ele só visitava os pais uma vez por mês, pois o dinheiro era pouco e quase não tinha contato com eles, porque a fazenda não tinha sinal de internet e seus pais tinham que ir para o centro se quisessem ligar para João. Um dia, João, como vinha fazendo todo mês, foi para sua cidade natal visitar os pais. E ao chegar na fazenda, se deparou com uma cena melancólica. Seu pai, que sempre foi um homem cheio de vida, alegre, sempre trabalhando, estava dormindo, sentado em uma cadeira na varanda. Estava pálido e parecia doente. Tinha uma garrafa de pinga em uma mão, o que não era comum, pois geralmente só bebia em festas. Era um homem muito preocupado com a saúde e não tinha vícios. E vê-lo daquela forma deu um susto em João. João deixa a mala no chão e vai até o pai e o acorda. Seu pai abre os olhos e olha para João, levando alguns segundos para entender quem era. Quando ele retoma a consciência, diz: João? E começa a chorar. João estava cada vez mais ansioso com a cena e começa a perguntar o que está acontecendo. Você tá bem? Alguém morreu? A mãe tá bem? Foi quando ele fez essa última pergunta que seu pai limpou as lágrimas, olhou bem nos olhos de João e disse: Nós perdemos tudo. O quê? Como assim, pai? Perguntou João confuso. Aquele demônio tirou tudo de mim. João estava confuso e achando que talvez seu pai tinha bebido demais e disse: Calma, pai. Me explica direito o que aconteceu. Seu pai respira fundo e então começa a história. Tudo começou quando eu tinha 18 anos. Eu estava apaixonado por sua mãe, mas o pai dela não aceitou meu pedido de casamento porque na época eu estava trabalhando na fazenda do meu tio e não ganhava quase nada. Um dia, depois de ter bebido muito, afogando minhas mágoas, eu estava voltando para casa e quando cheguei a uma encruzilhada vi um homem alto, todo de preto, usando um chapéu escorado em uma cerca na escuridão. Ele fez um barulho chamando minha atenção e me perguntou: Tá tudo bem, rapaz? Não tá não, tá uma porcaria. O que aconteceu? Aconteceu que minha vida é ridícula. Eu trabalho igual um condenado pra ganhar nada. Não posso ficar com a mulher que amo e não há nada que eu possa fazer a não ser me afogar em álcool. O homem veio pra perto de mim e eu pude ver seus olhos. As pupilas eram tão dilatadas que pareciam buracos negros. Ele abriu um grande sorriso e disse: Eu posso te ajudar. Meu nome é Nome Sol e eu tenho uma proposta pra você. Proposta? Sim, vamos dizer que eu sou um mago e posso fazer magia. Vou mudar sua vida, mas se você me der algo em troca... Eu vou fingir que eu acredito nessa besteira sua só por curiosidade. O que você quer de mim pra mudar minha vida? Seu coração. O homem deu uma risada e repetiu: Seu coração será meu. Mas não se preocupe, eu só vou cobrar depois de você ver que eu te ajudei. Daqui 20 anos eu volto para pegar seu coração.
Eu não acreditei nele e achei que ele só estava me fazendo de palhaço. Mesmo assim, como eu estava besta de bêbado, eu aceitei. Ele estendeu sua mão com uma luva vermelha e selamos o acordo, com um aperto de mão, e ele disse: Amanhã tudo vai mudar. Então eu olhei para o nome Sol descrente e respondi: Aham, tá bom, moço. Eu vou embora que amanhã eu acordo cedo. Ele sorriu, me cumprimentou pegando na aba do chapéu e eu voltei pro meu caminho. Quando olhei para trás, não tinha mais sinal nenhum dele. No outro dia eu acordei e fui trabalhar. Quando cheguei na fazenda, encontrei meu tio morto em casa. Ele teve um ataque cardíaco. E como único parente vivo, eu herdei a fazenda. Alguns dias depois, eu pedi a mão de sua mãe novamente em casamento e seu avô aceitou. E é isso. Minha vida realmente mudou depois daquela noite. João estava impressionado com a história, mas sem acreditar ou entender o que tudo aquilo tinha a ver com a situação. E pergunta para seu pai: Tá bom, é uma história bizarra, mas por que você tá assim hoje? Cadê a mamãe? Seu pai abaixou a cabeça, as lágrimas pingando de seu rosto, e disse: Calma, eu vou explicar. Na segunda-feira, sua mãe acordou e foi fazer o café. Ela me chamou e quando cheguei lá, ela estava olhando pela janela e me mostrou que tinha um homem parado bem longe no meio da estrada. Eu falei que devia ser alguém esperando alguma coisa e seguimos com o dia. Na terça-feira, aconteceu a mesma coisa, mas o homem estava mais perto. Ele ficou lá parado por algumas horas e sumiu lá pro meio-dia. No outro dia, ele estava na porteira e eu fui até lá. Pro meu espanto, era o desgraçado do nome Sol. Ele pegou na aba do chapéu me cumprimentando e disse: Quanto tempo, né? Sua fazenda é linda, sua família tá ótima. Sua vida tá boa. Acho que tá na hora de você me pagar. Eu respondi: Olha aqui, cara, você deve ser louco. Você acha mesmo que eu vou acreditar que você mudou minha vida? Tudo que eu tenho é graças a Deus e a meu esforço. Some daqui e para de ficar rodeando minha casa. Graças a mim, seu ingrato. E você me deve seu coração. Se não me pagar, eu cobrarei com juros. Eu fiquei com medo, mas disse pra ele ir pro inferno. Ele deu uma gargalhada e saiu andando e falou: Amanhã eu volto. Melhor me pagar. No outro dia eu acordei com sua mãe me chamando histérica porque toda a colheita tinha apodrecido. Eu fiquei em pânico. Quando olhei para o horizonte, vi nome Sol, parado nos observando. Os cães não paravam de latir e ficavam correndo de um lado para o outro como se estivessem enlouquecidos. Quando anoiteceu, todos os cães morreram. Não conseguimos dormir e eu fiquei olhando pela janela e o desgraçado estava lá, parado como se estivesse me esperando. Eu acabei caindo no sono e acordei com alguém batendo palmas na porteira. Quando olhei, era ele novamente. Eu peguei a espingarda, cheguei na porta e gritei: Some daqui! Aí ele gritou: Só me pagar. Eu apontei a arma para ele e gritei: Vem aqui pegar! Foi então que do nada ele desapareceu. Eu escutei um grito atrás de mim. Quando virei, ele estava lá, com sua mãe nos braços. Larga ela! Seu acordo foi comigo. Ela não tem nada a ver. Quer meu coração, leva. Mas não machuca ela. Aí ele falou: Homem tolo. Achou que eu levaria esse seu órgão sangrento. Ela é seu coração. E vai comigo pro inferno. Logo após ele falar isso, um buraco abriu no chão e um fogo intenso cobriu ele e sua mãe. Eu vi ela sendo queimada viva enquanto o desgraçado gargalhava. E em questão de segundos eles sumiram dentro do buraco que se fechou na hora. Eu fiquei ali parado sem acreditar, mesmo tendo presenciado tudo. Se você não acredita em mim, vai lá na sala e olha o chão. João fez exatamente isso. Entrou na sala e sentiu um cheiro forte de enxofre. Viu o chão de madeira queimado, ficou ali parado tentando digerir toda aquela história absurda. Até que ele escutou um disparo na varanda. Ele corre até lá e encontra seu pai com a cabeça estourada e a espingarda no chão ao seu lado. Algo que não era humano.
Luna era uma operadora de central de emergência experiente que já tinha atendido as mais diversas chamadas de socorro. Depois de anos trabalhando nessa função, quase nada mais a perturbava. Mas teve uma chamada que aconteceu pouco antes do amanhecer que a assombra. Faltava cerca de 1 hora para terminar seu turno e o expediente tinha sido mais calmo que o normal. Mas isso logo mudaria. Uma chamada aparece e Luna atende. 911, qual a sua emergência? Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu estou no meu caminhão transportando cavalos e tem alguém no reboque com os cavalos. Eu acho que devo ter esquecido de trancar e alguém entrou. Tô achando que é um ladrão que queria roubar um cavalo ou algum espertinho pegando carona. Então decidi ligar pra vocês pra não correr o risco, né? Vai que é um maluco. Eu queria saber se tem como eu levar o caminhão pra algum lugar, porque aí caso ele tenta fugir, a polícia pega ele. Eu tô com medo dele estar armado com alguma coisa, por isso eu não quero ir lá atrás. Tá bom, senhor Rodrigo, me dê a sua localização o mais precisamente possível. Eu tô na rodovia Sul, a uns 15 quilômetros da cidade. O senhor tem certeza que tem alguém no reboque e que é só uma pessoa? Sim, eu acho que é um só. Eu tô escutando ele andando de um lado pro outro. Deve ser um cara grande, porque quando ele se move lá atrás, balança tudo. Eu até tenho uma faca aqui, mas eu não quero ir lá correr o risco dele estar armado com alguma coisa. Sim, não faça isso. Eu já passei sua chamada para a polícia e já estão a caminho. Luna consegue ouvir o som dos cavalos agitados pela ligação e Rodrigo diz: Caramba, moço, ele deve estar atacando os cavalos, dá pra ouvir eles em pânico lá dentro. Fique calmo, continue dirigindo, logo os policiais vão encontrar o senhor. Ô moço, ele tá fazendo uns barulhos muito estranhos, isso não tá normal. Ele deve estar chapado com alguma coisa, eu nunca ouvi um trem desse. Seu Rodrigo, fique calmo e preste atenção na estrada. Ele pode estar tentando fazer o senhor parar. Luna escuta um som alto e perde o contato com Rodrigo. Ela rastreia o último sinal do celular de Rodrigo e manda as unidades para o local junto com socorristas. Ela entra em contato com um policial que estava no local para saber o que tinha acontecido. E ele conta que Rodrigo provavelmente se distraiu, entrou na contramão e infelizmente acabou batendo de frente com o outro caminhão. Rodrigo faleceu, mas o outro motorista, apesar de se machucar bastante, deu sorte e sobreviveu. Luna fica abalada por não ter conseguido ajudar Rodrigo a tempo, apesar de ter feito tudo o que podia, e pergunta se o homem dentro do baú também tinha morrido ou se ele fugiu. O policial diz a ela que o reboque estava aberto e que a cena era grotesca, que alguma coisa tinha acabado com os cavalos e amassado o reboque todo. Luna pergunta como assim alguma coisa, e o policial diz que as marcas dos cavalos eram muito estranhas, que alguma coisa rasgou eles todos e tinha umas pegadas enormes saindo do reboque que iam em direção à mata. As pegadas não eram de nenhum animal que ele conhecia. Quando perguntaram para o caminhoneiro que sobreviveu o que ele viu, ele disse que ouviu um barulhão vindo da direção do reboque e que uma coisa de uns 2 metros de altura saiu correndo em direção à mata. Apesar de ainda estar meio zonzo por causa da batida, ele falou com muita segurança que não era um animal e com certeza aquilo não era humano. Floresta dos Esquecidos. Karina tinha 14 anos na época. Estava viajando com seus pais para a casa da avó no interior. Sua avó morava em uma pequena chácara, rodeada por natureza e longe da cidade. Um lugar perfeito para uma mente aventureira como a de Karina. Logo que chegou na casa de sua avó, Karina perguntou a seus pais se poderia sair para explorar as redondezas da chácara. Seus pais concordaram que sim, desde que ela levasse o cachorro com ela e voltasse antes de entardecer. Empolgada, Karina coloca a coleira e dando seu cachorro, pega sua mochila e corre em direção à floresta. Mas antes de atravessar o portão, ela escuta sua avó a chamando. Ela vai até a avó, que diz para ela tomar cuidado e não ir muito longe,
porque quanto mais fundo ela entrasse na floresta, mais perigoso ficaria. Karina fica um pouco receosa, mas isso não a impede de se aventurar. Depois de caminhar por algum tempo dentro da floresta, Karina escuta um som de alguma coisa caminhando entre as árvores e Nando começa a rosnar, olhando para uma direção. Karina olha na mesma direção e vê uma silhueta escura perambulando. Ela fica assustada enquanto segue aquela coisa com os olhos fixos, até que a figura para e Karina sente que ela estava encarando de volta. Karina fica lá petrificada até Nando latir. Ela olha para Nando, volta a olhar na direção da figura sombria, mas não vê mais nada lá. Karina olha para o céu e percebe que estava entardecendo, lembrando do pedido de seus pais, e um pouco assustada com o sinistro evento, ela decide voltar para a chácara. Ao chegar na chácara, ela conta para seus pais tudo que viu na floresta e o tanto que se divertiu. Ela vai jantar e um pouco depois, exausta pela caminhada, vai dormir. Durante a noite, Karina acorda com um grito vindo lá de fora da chácara. Ela se levanta e corre até a janela. Olha para a floresta completamente escura, impossível de ver qualquer coisa, até que ela vê uma figura saindo do meio das árvores. Estava coberta por um manto. A pessoa ficou lá parada e aos poucos foi levantando a cabeça, até olhar diretamente para Karina, que acorda assustada, mas aliviada de ser apenas um pesadelo. Alguém bate na porta de seu quarto e pergunta se está tudo bem. Karina responde que sim. Sua avó então abre a porta e diz que acordou com um grito de Karina. Karina explica que teve um pesadelo e conta para ela como foi. Também conta sobre a figura sombria que viu na floresta. Ela percebe que sua avó estava preocupada com o que havia escutado e pergunta se estava tudo bem. Sua avó diz que sim e que não precisava ficar assustada com o ocorrido, que ela provavelmente viu um animal. Vários animais, quando assustados, ficam encarando para tentar identificar possíveis perigos. A avó então ergue o braço para acariciar a cabeça de Karina, e Karina identifica uma cicatriz arredondada no braço de sua avó, que geralmente usa roupas de manga longa. Karina pergunta sobre a cicatriz, e sua avó explica que nem se lembra de onde veio, que ela apenas se lembra de ter aquilo desde pequena. Ela se levanta, deseja boa noite e sai do quarto. Karina fica um tempo pensativa, mas logo cai no sono. Na manhã seguinte, Karina acorda já pronta para se aventurar novamente na floresta. Ela já estava saindo e sua avó a chama e pede para que talvez ela não devesse sair hoje. Karina pergunta o porquê e sua avó explica que muita gente já desapareceu na floresta, principalmente crianças, e infelizmente nunca foram encontradas. Por isso a floresta recebeu o nome de Floresta dos Esquecidos, já que depois de anos sem sinais dos desaparecidos, as pessoas perdiam a esperança de encontrar seus entes queridos com vida e seguiam com suas vidas. A explicação mais comum era que quem desaparecia lá acabava se perdendo por ser uma floresta muito densa e as pessoas não encontravam os corpos por causa de animais que consumiam os restos mortais. Karina fica assustada com a história, mas sua mãe, que estava ali perto escutando, chama a atenção da avó por assustar Karina e diz que não tem problema explorar a floresta desde que não vá muito longe. A avó percebe que a neta ficou abalada com a história e concorda com a mãe de Karina. Diz que ela estava certa, que Karina só não devia ir muito longe. Karina decide então sair com Nando novamente, mas dessa vez não entra na floresta, apenas caminha por uma trilha que tinha entre a chácara e a floresta. Enquanto caminhava, ela escuta um grito vindo da direção das árvores e Nando corre para dentro da floresta, latindo como se tivesse visto alguma coisa. Karina corre atrás dele, mas acaba perdendo de vista. Seus latidos vão virando um eco até que ela escuta um ganido. Ela corre na direção do som, imaginando que Nando teria se machucado. Depois de um tempo procurando, ela percebe que o sol já estava se pondo. Olha ao redor e fica apavorada.
Ao perceber que estava perdida, com frio e muito medo, ela vai caminhando pela densa floresta na esperança de encontrar alguma coisa que a ajude. Uma trilha, um riacho, alguma coisa para seguir, uma luz no horizonte. Ela acaba vendo uma velha cabana de madeira cheia de musgo e tinha fumaça saindo de uma pequena chaminé. Karina vai até a cabana na esperança de encontrar ajuda. Ela bate na velha porta algumas vezes e nada. Ela empurra a porta que destrava com um pouco de força e entra na cabana. Ao entrar, ela olha ao redor. Vê alguns móveis velhos e sujos, uma cama bagunçada, um velho armário empoeirado e uma cozinha atrás de uma porta entreaberta. Karina vai em direção a uma pequena lareira com um fogo lutando para ficar aceso. Ela se aproxima do fogo para se aquecer. Alguns minutos se passam e com muita fome, ela decide olhar se tinha alguma coisa na cozinha. Mas quanto mais perto ela chegava da porta, mas sentiu um cheiro horroroso que vinha da cozinha. Pouco antes de chegar na porta, ela escuta o som de alguém pisando nas folhas secas e algo sendo arrastado em direção à cabana. Ela pensa que devia se apresentar e explicar o motivo de ter invadido a cabana, mas se lembra do aviso de sua avó. Ela sente uma sensação de terror iminente que a faz correr para dentro do velho armário e se esconder, até ter certeza que a pessoa era confiável. Karina fica olhando pela fresta entre as portas do armário e vê entrar uma velha senhora usando um manto negro, arrastando um enorme saco sujo e ensopado de sangue que deixava um rastro fétido pelo caminho. A velha tira o capuz revelando seu rosto grotesco e olha ao redor, fungando como se sentisse um cheiro diferente em seu covil. Karina estava apavorada e segurando a respiração, tentando não emitir nenhum som. O saco que a velha arrastava faz um movimento súbito e emite um som abafado. A velha pega o saco fétido novamente, o golpeia com um chute e o arrasta para a cozinha. Karina espera um tempo no armário, tomando coragem para fugir da cabana, e vagarosamente sai do armário andando na ponta dos pés, fazendo o mínimo de barulho. Quando ela passa pela porta da cozinha, escuta o som da velha cortando alguma coisa. E a grande curiosidade de Karina a faz olhar pela porta entreaberta. O medo de Karina é triplicado ao testemunhar os horrores da cozinha. Vários crânios decoravam as paredes, estantes cheias de frascos sujos, contendo líquidos turvos que conservavam coisas que felizmente não eram discerníveis. Velhos ossos pendurados em ganchos do teto e debruçada sobre uma mesa de madeira estava a velha, terminando de cortar alguma coisa e enfiando as mãos dentro de algo que Karina felizmente não enxergou. Com as mãos ensanguentadas, a velha ergueu um coração pingando sangue em seu rosto e levou o órgão até a sua boca, cravando os dentes em uma mordida voraz. Karina se apavora, solta um suspiro assustado ao ver a cena bizarra. A velha se vira e encara Karina, que foge de lá desesperada, mas com fôlego renovado pelo instinto de sobrevivência. Ela corre pela floresta sem parar nem pensar onde estava indo. Ela só tinha que fugir de lá. Karina começa a escutar o som de gritos ecoados e reconhece a voz de seu pai chamando seu nome. Ela vai em direção ao som e vê luz de lanternas iluminando os espaços entre as árvores. Karina sente alívio ao perceber que estava saindo daquele pesadelo, até que uma mão a agarra. Karina olha para trás e vê aquela velha repugnante que não perde tempo e crava os dentes do braço de Karina, que solta um grito de dor, chamando a atenção do grupo de busca. Quando o grupo encontra Karina, ela está sentada aos prantos com o braço escorrendo sangue. Seu pai a pega em seus braços, a cobre com um casaco e a leva para a chácara. Karina é colocada na cama e sua mãe a pergunta o que aconteceu. E ela responde:
Eu não sei. Seu pai a pergunta: como assim não sabe? O que aconteceu? Como se machucou? E Karina responde: eu não me lembro de nada. A avó se arrepia ao ver que a neta tinha uma mordida semelhante à cicatriz que ela tinha no seu braço e que ela também não tinha mais a memória de como aquilo aconteceu. O terror à deriva. De madrugada eles saíram. Por volta das 4 horas da manhã, chegaram no porto, colocaram as provisões e o equipamento de pesca no barco, um barco velho e precário que o pai alugou poupando dinheiro, mas que o dono garantiu que apesar da aparência decadente ainda aguentava navegar sem problemas. O filho estava super empolgado para sua primeira aventura de pesca em alto mar, e saiu explorando o barco enquanto o pai terminava de preparar para zarpar. Com todos os preparativos prontos, eles saíram para o mar. Depois de umas 2 horas navegando, o pai solta a âncora e começa a pescaria. Até aí tudo estava tranquilo, pai e filho se divertindo, pescando alguns peixes, dando boas risadas. E assim foi por algumas horas até o entardecer. Satisfeitos e cansados, eles decidem voltar para a terra firme. O pai levanta a âncora, mas quando vai ligar o barco escuta um barulho de estouro e fumaça começa a sair do motor. O pai fica enfurecido e esbraveja, amaldiçoando o dono do barco que garantiu que o barco não daria problemas, mas também se sente culpado por poupar dinheiro sacrificando segurança. Ele tenta ligar para a guarda costeira pedindo ajuda, mas o celular não tinha sinal e a bateria já estava fraca. Ele então decide usar uma pistola sinalizadora na esperança de alguém vir lhes prestar socorro. Eles ficam observando o oceano até o cair da noite. O pai olhava de um lado e o filho do outro. O filho chama o pai, que vai rapidamente para o outro lado na esperança de que seu filho havia avistado um barco. Mas não era isso. O garoto aponta para uma direção, mostrando que um par de olhos vermelhos refletiu a luz da lua na escuridão, os observando. O pai pega o binóculo e não consegue ver muita coisa além de algo que parecia ser o topo de uma cabeça boiando no meio do oceano, com os olhos fixados no barco. E ele sente um medo, como se tivesse a sensação de que algo ruim estava para acontecer. O filho lhe pergunta o que seria, e o pai, com medo, mas escondendo isso do filho, responde que provavelmente seria um animal curioso. O tempo passa, o frio da noite vai aumentando e pai e filho vão para a cabine do barco dormir. No meio da noite, o pai acorda com um estrondo vindo do convés, seguido de passos molhados, como se alguém estivesse andando pelo barco. Assustado, mas tentando evitar de acordar o filho, ele se levanta vagarosamente, enquanto escuta seja lá o que está lá fora, perambulando pelo barco. O pai chega na porta da cabine, olha por uma janelinha redonda da porta, tentando ver se realmente tinha algo lá fora, ou se seu estresse e imaginação estariam consumindo sua mente. Ele olha pela janela, mas não vê nada além de escuridão. Foi então que uma cabeça se ergueu do outro lado da porta e olhou diretamente nos olhos do pai, que caiu para trás com um susto, acordando seu filho, também assustado com o súbito despertar. O pai agarra seu filho ainda em pânico com o que tinha acabado de ver, puxa um canivete de seu cinto que felizmente ele esqueceu de tirar por causa da exaustão mental que estava antes de dormir. Manda seu filho ficar no canto da cabine e vai até a porta. Quando ele toca a maçaneta, a porta já estava se abrindo. A criatura do outro lado já estava empurrando a porta, mas o pai a segura, barrando aquilo de entrar. Ele olha pelo espaço da porta entreaberta e vê aquele ser repulsivo de pele pálida, encharcada, que lança suas garras na direção do pai. Ele desvia e empurra a porta, prendendo o braço daquela coisa. Então ele aproveita a oportunidade para gravar seu canivete no braço do monstro, que solta um grito de dor e raiva. O pai abre e fecha a porta várias vezes até quebrar o braço do monstro, que no desespero perde seu braço. Ao puxá-lo com força,
deixando o braço cravado na parede pelo canivete. O pai aproveita a oportunidade para fechar a porta segurando a maçaneta. A criatura sai gritando furiosa em direção ao mar. E a última coisa que o pai escuta é o som do monstro mergulhando. Algum tempo se passa desde o ataque daquela coisa repulsiva, mas pai e filho continuam perturbados e alertas, esperando o nascer do sol e quem sabe com ele um pouco de esperança de serem resgatados. Mas o terror daquela longa noite ainda estava por terminar. Novamente eles escutam algo subindo no barco, mas dessa vez o som era de vários passos agitados e sons guturais engasgados, como se as criaturas se comunicassem antes de atacar. O pai manda o filho se esconder no banheiro e ficar lá trancado, independente do que ele escutasse. O filho obedece e se esconde. Logo após fazer isso, ele escuta o som da porta sendo golpeada ferozmente, até que com uma forte batida ele é arrombada. O pai solta um grito de pânico e pavor, enquanto o filho cobre sua própria boca, tentando não emitir nenhum som e se manter escondido como seu pai mandou, só podendo imaginar o que estaria acontecendo lá fora com seu pai. Alguns dias se passam e um barco é avistado, encalhado em um banco de areia pela guarda costeira. Era o barco de pesca que estava pai e filho. Infelizmente, o pai havia esquecido de soltar a âncora e durante o caos da noite não percebeu que o barco estava à deriva. E assim, ficou por dias até encalhar. A guarda costeira entra no barco e inicialmente não encontra ninguém. Tudo que vê é a porta da cabine arrebentada. E quando entram para investigar, escutam um som de uma tosse fraca e abafada vinda do banheiro. Eles pedem para quem estiver lá dentro abrir a porta. O garotinho abre a porta e eles veem o pobre menino enrolado em um cobertor, totalmente fraco e trêmulo. Um guarda o pega no colo e enquanto ia saindo pergunta o que aconteceu. O garoto aponta seu pequeno dedo trêmulo para a parede e diz: "Os monstros levaram meu pai." E o guarda se arrepia todo ao ver o braço da criatura do mar decepado e cravado pelo canivete na parede, provando que todo aquele pesadelo foi real. Gostou do vídeo?